Filhotes, conforme eu comentei com vocês, é esse conjunto de criaturas que são os moluscos. Tem dois grandes formatos de larva, que são, pelo menos um deles é específico, né, que é a larva Veliger. Então você tem aqui, ó, o ovo, o formato da larvinha ciliada, que é chamada de larva trocófora, e essa larva sofre uma alteração, uma modificação, e tá aquela aqui, ó, a larva Veliger. São dois estágios morfológicos diferentes. Você não precisa fritar, queridos, com o formato dessas larvas. É só o termo. Larva trocófora está presente em alguns grupos de animais, né? Que são os anelídeos, os moluscos e os plateumintos. E aí a larva Veliger é uma exclusividade dos moluscos. Tá aqui os cefalópodes, a gente já tinha visto imagens internas dos gastrópodes e dos bivalves. Tá aqui os cefalópodes mostrando a organização corporal. Os tentáculos têm uma série de adaptações diferentes, entre elas ventosas. Alguns desses tentáculos, inclusive, são os órgãos de cópula. Existem alguns desses gastrópodes que eles se reproduzem dando tipo uns esporões assim na cabeça do outro. Então, fica parecendo que eles estão brigando, mas é um ritual de acasalamento, tá? Olha aqui, as gônadas. Tá? Então, eu particularmente gosto muito desse material didático, ele é de ensino superior, mas eu gosto muito desse material didático porque ele utiliza uma padronização, e quem é aluno meu há mais tempo sabe que eu adoro esse esquema de padronização de cores. Então, todas as vezes que está aparecendo as figuras aqui, inclusive nas demais, né, nas anteriores que a gente analisou também, os azuizinhos são órgãos reprodutores, aí os vermelhinhos têm a ver com a parte sanguínea e cardiorrespiratória, e o verdinho é sistema digestório, tá? Então, somente mostrando tanto que essas criaturas podem ser complexas. Esse aqui é um Nautilus, é uma criatura que é considerada um fóssil vivo, porque a gente encontra fósseis dele de muito tempo e é uma criatura que está presente mesmo nos dias de hoje. Existe mesmo durante os dias de hoje. Então, queridos, entre o grupo dos cefalópodes, como eu comentei com vocês, a gente começa a ter a formação de um cérebro primitivo, tá? Aqui é o brain, aqui de novo também, brain. Então, por mais que seja um cérebro primitivo, meus amores, essas criaturas estão entre alguns dos invertebrados, apesar de que esse nome é artificial, é totalmente artificial, tá bom? Invertebrado. É muito tenso você classificar uma criatura por uma característica que ela não tem. Seria como dizer que o grupo dos humanos, em vez de chamar a gente de hominídeos, homo e homo sapiens, a gente poderia chamar o nosso grupo de 100 asas. Tanto não faz sentido isso. Essas criaturas, queridos, são capazes de resolver problemas complexos. Quando eu estou falando de resolver problemas complexos, eu estou falando de análise de comportamento, e aí a gente cai num outro detalhe que é muito complicado, porque, em geral, os humanos passaram a analisar o comportamento dos outros animais baseado no comportamento dos humanos. Então, assim, ó, deixa eu colocar esse cachorro aqui para tentar fazer uma coisa que uma criança faz, deixa eu ver se esse cachorro é esperto. Não é esperto, a criança é mais esperta. Solta a criança e o cachorro na rua e vamos ver qual que é mais esperto. Então, essa avaliação do que é inteligência, queridos, é muito complicada e ainda bem, ao longo do tempo, a ciência tem abandonado essa ideia de os humanos são criaturas racionais e os outros animais são irracionais. Essa ideia ela é antiga, ela é ultrapassada e ela é baseada na ideia de que as outras criaturas nascem com todo o seu conhecimento instintivo e que os humanos têm cultura, linguagem, arte. Tem uma série de aspectos comportamentais que foram observados nas criaturas que permite que a gente identifique traços de inteligência, de tipos diferentes de inteligência. Agora, queridos, não faz sentido você esperar que uma criatura vai ter uma inteligência similar à sua, né? Da mesma forma que você não tem similar à dela. Tartarugas, tubarões, baleias navegam pelos oceanos sem nenhum instrumento de navegação. Não, eu sou muito inteligente, eu desenvolvi o GPS. Tá, a criatura é o GPS. Os dois são cefalópodes. Esse é um cefalópode e esse aqui também é um cefalópode, tá? Aqui tá a região da cabeça, só que esse aqui é um cefalópode com concha. Essa parte aqui é a parte da concha, que é esse termo aqui, ó, shell. E esse aqui, ó, a parte da concha, ou ela fica localizada nessa porção frontal, que seria tipo assim a testa da criatura, e tem alguns que não tem. Não, ela não deveria, porque não tem uma lei. Só comentar, porque tá mandando para mim no privado. Eu falei assim, professor, se ela é uma concha, essa concha não tem que ser interna? Não, ela não tem que ser interna. Por isso que eu disse para vocês que quando a gente faz a descrição, a gente faz uma descrição geral das criaturas. Mas, por exemplo, você vai lá e olha a criatura. Aí, por exemplo, no caso do Nautilus, né? Os tentáculos estão localizados na região da cabeça, por isso ele é chamado de cefalópode. Não tem como chegar lá pro Nautilus e falar, essa concha aí, ó, põe ela para dentro. Tá escrito aqui no livro aqui que ela tem que ser pelo lado de dentro, tá bom? Eu estou comentando isso, não é uma zombaria, apesar do meu tom de brincadeira, mas é para a gente poder entender, queridos, que algumas generalizações que a gente faz, a natureza, licença, não tá gravando, posso não, ela tá assim, as nossas generalizações. É a generalização nossa que tá errada, tá bom? Então, os cefalópodes podem ou não apresentar concha,
essa concha pode ser ou não interna. O Nautilus é um exemplo de cefalópode que tem concha externa. Acho que tem videozinho dele aí. Aí, dando continuidade, como eu comentei com vocês, essas criaturas têm sistemas sensoriais associados ao sistema nervoso muito desenvolvidos. Então, em todos os outros demais grupos de criaturas, dos plateumintos em diante, eu já começo a ter estruturas detectoras de luz, por exemplo, ocelos, por exemplo. Aqui eu já tenho olhos propriamente ditos, caras, com retina, com cristalino, com Não. pupila, beleza? Então, Cara, só fala uns tem útil, velho. Devagar. espera rapidito. Pronto. Só dando continuidade aqui. Vitão, seu microfone estava aberto, parceiro, eu fechei aqui, tá? Então, aí dentro dessa jornada, meus amores, esses próximos vídeos aqui são vídeos que vão, ampliar o que a gente conversou. Vou fazer o seguinte, eu não vou exibir eles aqui, porque não faz sentido a gente gastar tempo, né, mostrando eles. Eu vou enviar os slides para vocês, vocês assistem os slides, aí esses slides vão mostrar para vocês alguns exemplos de camuflagem. A gente tem, entre a galera dos cefalópodes, as estratégias de camuflagem mais drásticas da natureza. Eles têm umas células chamadas de cromatóforos, que são células que são capazes de modificar não só a cor da criatura, mas também a textura. Então, entre todos os exemplos de camuflagem que nós consideramos um dos mecanismos de adaptação, os cefalópodes disparadamente estão muito longe. Para além disso, outras questões comportamentais ligadas aos cefalópodes que são curiosas é que alguns deles, queridos, são capazes de emitir cores, jatos de líquidos coloridos para poder distrair predadores. Então você tem assim, ó, um polvo que está fugindo de um predador dele, tipo um tubarão, um peixe maior, uma lula que está fugindo de uma baleia, enfim, os seus predadores, eles têm predadores. A criatura faz uma estratégia que, do ponto de vista de comportamento, ela é similar, ela é parecida com o lagarto que solta a cauda. Então ele solta o negócio de tinta, a criatura se confunde durante uns instantes e, tipo, perde a direção. Ele solta o negócio de tinta e costuma mudar a direção. Então ele tá vendo assim, ó, o predador tá aqui, ó. Ele solta a tinta e muda a direção. O predador passa pela tinta e aí provavelmente ele já conseguiu distância suficiente para poder fugir. Tem algumas lulas que apresentam um fenômeno de bioluminescência. São capazes de produzir essa tinta com aspecto fluorescente, ela brilha. E, para além disso, tem algumas lulas que também brilham. Elas têm bactérias associadas que fazem reações químicas e essas reações químicas, por sua vez, emitem luz. Filhotitos, eu comentei com vocês que existem alguns vermes, né, que parasitam algumas dessas criaturas. Existem vermes que provocam mudanças comportamentais. Se você jogou Last of Us, tem outros jogos, né, que se baseiam no conhecimento de um tipo de parasita que é chamado de Cordyceps, que ele é um tipo de fungo parasita que provoca alteração no comportamento de algumas criaturas. Esse Cordyceps, ele existe mesmo, mas até onde a gente sabe, ele fala somente sobre... Rapidito. Vamos lá. Nicole, eu não sei se era pra gente, ou se era só pra mim, ou se era a resposta de uma pergunta que agora eu não lembro mais se eu fiz, tá bom? Que você mandou no chat. Aí, filhotitos, existe um tipo de parasita que entra dentro, um tipo de verme parasita que entra dentro de algumas espécies de caracóis e modifica o comportamento deles. Caracóis, em geral, como tem respiração cutânea, eles evitam exposição solar direta. Porque, geral, né? Valeu, obrigado, Nick. Geral, criaturas que têm respiração cutânea perdem água pela pele. Porque o tecido epitelial, ele precisa ser fininho, extremamente vascularizado e umedecido. Então, ele perde muita água pela pele. Mas quando ele é parasitado por esse tipo de... é um nematóide. Por esse tipo de nematóide, o nematóide infla os tentáculos dele, né, os tentáculos visuais, e muda o comportamento dessa criatura. Ela passa a buscar uma região de exposição. Aí um passarinho vem como bicho, que está exposto, e aí você tem o ciclo do verme se completando. Uma parte do ciclo do verme acontece no passarinho, uma parte do ciclo do verme acontece no caramujo. Como que o caramujo pegou essa porcaria? O passarinho, ao defecar, às vezes essas fezes contendo os ovos caem sobre folhas. O caramujo está comendo as folhas, ingere os ovos juntos, tá bom? Então, todos esses demais vídeos aqui são vídeos que vão corroborar a ideia de relações ecológicas entre a criatura dos grupos dos moluscos, ok? Deixa eu dar um stopito aqui para poder dar sequência para o nosso próximo grupo. Amores, o que eu vou fazer? Vou começar o próximo grupo, que é bem curtinho, que é o grupo dos anelídeos. Eu acho que a gente finaliza anelídeos hoje ainda. E aí a minha estratégia é assim, ó, elaboro uma lista e envio uma lista para vocês. Aí eu mando uma lista com anelídeos e moluscos juntos
E aí, depois, se você puder, confirma para mim, por favor, que chegou até vocês a lista de vermes e de verminoses, tá bom? Segunda-feira tem plantão, ele está acontecendo às acho que 4h30, tenho quase certeza, mas é possível confirmar, tá? Aí caso você tenha tido dúvida em qualquer um desses exercícios, aparece no plantão, vamos trocar uma ideia. Em geral, a turma do curso tem aparecido mais para os meus plantões em específico. Eu entendo, às vezes tem questões que você fala assim, ah, cara, isso aqui é descrição, então é memorizar esses aspectos. Aí você tem percebido que eu sei que zoologia é muita memorização e descrição de características, mas eu tenho tentado colocar essas informações para vocês de um jeito que ela faça um sentido evolutivo, tá bom? A partir daqui surgiu essa característica. A partir desse grupo surge essa característica. Então, é a abordagem que eu tenho tentado utilizar, porque eu sei realmente que o estudo de zoologia não é simples de fazer. O de botânica já é enjoadinho e a gente trabalha com 4 grupos. Pensa zoologia que são 9, quase o dobro. Quer dizer, mais que o dobro, né? Nosso próximo grupo, meus lindões, é o grupo dos anelídeos. Os slides de anelídeos eu preciso finalizá-los porque eu não coloquei uns videozinhos ainda. E eu gosto de pôr videozinho. Gosto muito de videozinho. Aí o nosso próximo filo é o filo anelida. Essa galerinha aqui, ó. Caso você veja algum dos vídeos e não entenda o que está acontecendo nele, me procura, tá bom? Ou lá no privado no Instagram, ou aparece no plantão, enfim. Filhotes, então esse filo aqui, chamado de anelídeos, a principal característica que foi utilizada para dar nome para esses grupos é o corpo dividido em anéis. A gente tem um termo mais específico para isso agora, que é a metameria, né? E nota que quando os nomes desses grupos foram dados, queridos, a gente ainda estava baseando a classificação em características anatômicas. Então, a classificação científica vem sofrendo algumas mudanças com o passar do tempo, porque conforme a gente viu nas nossas revisões de taxonomia e classificação científica, nós passamos a classificar os seres baseados em características evolutivas e não mais em características unicamente morfológicas. Isso não significa que a característica morfológica não é mais utilizada, mas ela só é utilizada pensando na atualização dos grupos de morfologia hoje. A característica morfológica só é utilizada se ela vier acompanhada de também uma associação evolutiva, tá bom? Então, faz parte desse grupo de criaturas, queridos, as minhocas, minhocossul, sanguessugas e algumas criaturas aquáticas que a gente não costuma ver no dia a dia. Na verdade, eu vou te mostrar algumas fotos aqui. Alguns deles, se a gente visse, dificilmente a gente perceberia que a gente está diante de um animal. Algumas das criaturas presentes nesse grupo aqui parecem demais com plantas, assim como aconteceu lá no grupo dos quinidários. Alguns quinidários fixos, né, alguns quinidários com corpo em formato de pólipo, também tinham corpos muito parecidos com plantas. Contribuições biológicas desse conjunto de criaturas. Protostômios não é uma novidade evolutiva, mas eles também são protostômios. Existem sanguessugas aquáticas, tem sanguessugas que não são necessariamente aquáticas, que vêm em terra firme mesmo, e existem espécies de minhocas também que são aquáticas. E, para além disso, tem um grupo de criaturas que eu vou mostrar aqui em figura, em imagem, que não é nem sanguessuga nem minhoca. Por isso que eu trouxe a imagem deles, são os poliquetas. Aí, o que acontece? Metameria é exatamente essa ideia de que o corpo da criatura está sendo dividido em metâmeros, em segmentos, mas não é só uma questão morfológica, queridos. Internamente no corpo da minhoca, alguns órgãos, como por exemplo as estruturas de excreção, algumas estruturas, por exemplo, de circulação, vão se repetindo ao longo dos segmentos. E é isso que dá para a gente a ideia de metameria. Assim como os moluscos, eles também são protostômios, assim como os moluscos, eles também fazem excreção por metanefrídeos. Então a estrutura é a mesma, tá? Nesse slide eu coloquei uma imagenzinha amplificada de um metanefrídeo. Filhotitos, o revestimento corporal deles, eles têm uma cutícula de constituição de quitina, né? Lembra que a quitina é um polissacarídeo nitrogenado, tá? É um glicídio nitrogenado. E essas criaturas, apesar de não apresentarem patas, apresentam alguns apêndices laterais que são especializados, inclusive é utilizado para classificar essas criaturas, é da onde partem as cerdas que são utilizadas para a classificação desses seres, a gente vai ver isso em imagens, tá bom? Então, parapódios, esse podos com patas, tá? Então, são patas primitivas, eu vou colocar dessa forma aqui. Amores, em relação ao sistema digestório, eu tenho 2 características que são novidades evolutivas e uma é uma quase exclusividade desse grupo. O estômago deles é segmentado, tem papo, moela, assim como acontece com as aves também.
E o intestino apresenta uma dobra. A gente vai ver isso em imagem. Essa dobra intestinal tem esse nome aqui nojento de pronunciar, tiflóssole, e que está presente nesse grupo de seres e nos peixes cartilaginosos, que são os condrites. Aí quando a gente chegar lá nos condrites, eu vou falar de novo sobre a tiflóssole e marcar esse asterisco aqui, ó. Então, estrutura praticamente exclusiva. Só está presente em anelídeos e nos cordados condrites, que são os peixes cartilaginosos. Respiração extremamente diversa no grupo. Alguns desses seres respiram pela pele, alguns desses seres têm brânquias e alguns desses seres têm esses apêndices modificados e especializados em trocas gasosas. O sistema circulatório geral dessa galera aqui é fechado, isso significa que o fluido circula dentro de vasos sanguíneos. E para além disso, meus amores, essa galera aqui também tem... Espera, rapidito. Vou me distrair aqui que eu fui fechar o microfone, rapidão. Essa galera aqui também tem vários corações. Foi isso que eu falei a respeito de metameria. Além das estruturas de excreção se repetirem ao longo dos segmentos, as estruturas também relacionadas às dilatações musculares que bombeiam o sangue também se repetem ao longo dos segmentos. Como nós, eles têm como pigmento sanguíneo a hemoglobina, e aí é a primeira vez que esse pigmento aparece no reino animal. Então, já faz um destaque para ele. Tá? Excreção, eu já comentei que é por metanefrídeos, coloquei uma imagem para a gente poder analisar como é que é um metanefrídeo. Na reprodução, extremamente diversos. Eu simplesmente fui lá no meu slide de moluscos, copiei, que é a mesma coisa, mano. Só que eu peguei e apaguei aqui, ó, aquela larvinha que tem só lá nos moluscos, né? Que é a larva Veliger. Então, eles também vão apresentar essa larva trocófora. Faz com que eles sejam classificados dentro da divisão dos protostômios em Lophotrochozoa, tá? Então, alguns deles são monóicos, de fecundação cruzada, como acontece com as minhocas. Alguns deles são dioicos, tem seres de fecundação interna, acontece a fecundação dentro do corpo da fêmea. Tem seres de fecundação externa, acontece no ambiente, em geral aquáticos. Algumas criaturas saem dos ovos do jeito que elas vão ser quando adultos, só crescem, e algumas criaturas passam por um estágio larval intermediário. Meus amores, assim como os moluscos, essas criaturas também vão apresentar sistema nervoso ganglionar. Então, nervos, cordões nervosos ventrais ao longo da criatura. O sistema nervoso dorsal, ele é uma novidade que surge nos cordados, tá? O fato do sistema nervoso ter vindo para cá, ó. O nosso cordão nervoso, que é a medula espinal, ela está na nossa posição dorsal. Nessas criaturas, o cordão nervoso está mais na posição ventral. Aí, eles também apresentam gânglio cerebroide, tá? Tá vendo que todos esses casos aqui, eu não tô falando de cérebro ainda propriamente dito. Mano, assim, morreu. Essas aqui são as características principais do grupo dos anelídeos. Que a gente vai ver nos próximos slides, análise de imagens de tudo que eu coloquei aqui, ó. Paladino, teve algumas características de sistemas que você não colocou. É porque não tem nenhuma novidade relevante, tá bom? Karen, de uma maneira... Ó, tem uma pergunta da Karen aqui bem legal. Evolutivamente, essas criaturas surgiram em meio terrestre ou aquático? Baseado na análise da idade dos fósseis, a gente tem uma ideia de que toda a biodiversidade animal, todos os grupos que a gente conhece hoje, iniciaram suas jornadas na água e deram origem depois a organismos que vieram para a Terra. Tá bom? Nós vamos ter, como eu disse para vocês, uma aulinha sobre... Uma não, tem que ser uma aula dupla, porque o conteúdo é extenso. A gente vai ter uma aulinha sobre geologia. Eu estou convidando o professor de geografia para a gente poder fazer uma aula conjugada, com dois professores, fazer um ping-pong, bate-volta. E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas a idade dos fósseis dá um forte indicativo para a gente que mesmo os mamíferos, por exemplo, os ancestrais mais antigos deles começaram suas vidas em terra firme. Desculpa, em meio aquoso. Tá? No caso dos mamíferos, a gente tem um aspecto um pouquinho diferente, porque os primeiros mamíferos, os fósseis deles são de meio terrestre, e aí depois tem alguns grupos que voltam para a água. A gente chama isso de involução, seria tipo voltar atrás em passos evolutivos que já foram dados. Aí, dando sequência, mais uma vez, meus amores, assim como a gente viu lá em moluscos, tem vários grupos. Eu vou mostrar para vocês. O que os vestibulares dão atenção está relacionado com a quantidade de cerdas presentes no corpo da criatura. Eu tinha selecionado aqui, separado, e levei embora um escovidente. Cerdas, tipo um escovidente, tipo cíliozinhos, tá? Eles são mais firmes do que cílios, propriamente dito. Aí você tem as criaturas que têm várias cerdas, as criaturas que têm algumas ou poucas cerdas, e uma galera que era classificada por não ter cerdas.
Mas, como eu te disse, com o passar do tempo, nós estamos abandonando as classificações científicas que são baseadas na ausência da estrutura para uma determinada criatura. Então, o grupo dos arquetas, que eram os sem cerdas, são classificados à frente das suas extremidades. Então, dando sequência. Do ponto de vista ecológico, os lindões e lindonas, mais uma vez, eu tenho uma diversidade muito grande de nichos. Na verdade, se é para pensar, esse termo diversidade de nichos vai aparecer em praticamente todos os meus slides de zoologia, porque quando a gente está falando de filo, a diversidade de espécies que tem cada filo é muito grande. Então, eles vão explorar realmente um monte de nichos diferentes. Tendo criaturas que são aquáticos, terrestres, por exemplo, eu vou ter alguns que são filtradores, vou mostrar para vocês os poliquetas que são fixos, especialmente os tubícolas, eles são fixos em um determinado lugar, abrem seus parapóides e aí ficam capturando o plâncton que passa. Alguns deles são herbívoros, como acontece com alguns minhocas. Tem alguns deles que são predadores, como tem tipo nereida e outros poliquetas aquáticos. E algumas minhocas também, algumas vezes são consideradas detritívoras, que significa se alimentar de matéria orgânica morta. Como algumas minhocas fazem alimentação baseada em folhas mortas no chão, tem alguns materiais didáticos que falam que elas são detritívoras. Cuidado para não chamar detritivo de decompositor, tá bom? Decompositor, bactéria e fungo, nem todos. Tem bactéria que é de vida livre, tem bactéria que vive associada, tem bactéria que é parasita, mas tem fungos e tem bactérias que eles basicamente decompõem a matéria orgânica, tá bom? Não é a mesma coisa. E aí, uma breve interação com os humanos relacionada a esse grupo de criaturas. Nossa, faltou um aqui. Faltou um aqui. Espera rapidinho. Então, a gente faz uma associação muito direta com a presença de minhocas em determinados solos e a fertilidade dos solos. Eu assisti um bocado de programas relacionados a essa ideia de problemas ambientais, falando sobre os solos em algumas regiões do Reino Unido, que está tendo infestação por um tipo específico de plateuminto que come minhocas, que parasita minhocas. Não é parasita, ele preda minhocas. E aí, que a redução de minhocas lá, eles conseguiram estabelecer uma associação direta com a redução da fertilidade do solo. Exatamente por esses dois aspectos aqui, ó. Tanto da facilitação da entrada de ar e de água, quanto também pela produção de matéria orgânica produzida por essas minhocas. Aí, essa parte aqui é praticamente lazer dos humanos, mas lembra que tem algumas regiões que a pesca é feita para fins de subsistência mesmo, né? Mas, em geral, hoje em dia a gente utiliza rede de pesca. Então, assim, eu penso que comigo, que pesca utilizando artrópodes, animais, iscas vivas, assim, né? Ela é feita mais de maneira, não sei se dá pra falar artesanal, assim, em pequena escala. É mais ou para subsistência ou então, por exemplo, para questões recreativas. E aí, como eu citei para vocês há poucos minutos, as sanguessugas também são utilizadas em alguns aspectos de medicina. Filhotitos, algumas das imagens, olha aqui os poliquetas, ó. Mano, quando que você veria isso aqui na água? E, meu Deus, olha, é um primo da minhoca. Nunca, parece demais uma planta. Aí aqui, mostrando a foto e aqui como que é a estrutura interna deles. Mostrando que os parapóides, cara, eles podem sofrer uma série de modificações. Tem alguns deles que são sensíveis a esses neuropódios, por exemplo. Tem alguns deles que se movem e ajudam a criatura a entrar e sair de dentro desse buraco aqui. E alguns tentáculos que são parapóides modificados, tá? Olha as brânquias aqui, ó, por lá de fora. Você vê esse termo aqui, gills, são brânquias, tá bom? Então, como eu disse no primeiro slide de teoria, eles têm vários apêndices que são modificados dependendo de cada subgrupo, cada classe que a criatura esteja, tá? Tem uma pergunta aqui sobre o seguinte: se a saliva anticoagulante não atrapalharia a sobrevivência das sanguessugas? Qual que é a ideia? A sanguessuga, quando ela vai e morde uma criatura, se essa criatura detectar a mordida, você tá lá, a sanguessuga te mordeu, aí você empurra ela. Então, isso comprometeria a obtenção de alimento por ela. Se ela morde, aí ela não arranca um pedaço, ela provoca uma microfissura. Essa microfissura vai coagular. Aí ela teria que soltar e morder de novo. Você aumentaria a chance de você perceber ela. Então, a gente entende que a seleção natural preservou as variações de sanguessugas ou deu uma vantagem, ou na verdade não deu uma vantagem, mas reconheceu como uma vantagem sanguessugas que na saliva, não é que dentro do corpo dela tem substância anticoagulante, a saliva dela tem substâncias que são anticoagulantes e analgésicas, exatamente. É bem parecido com o que acontece com a saliva de alguns morcegos hematófagos também. Essa característica pode ter evoluído por convergência adaptativa, tá? Vai fazer com que o hospedeiro
ou não perceba, ou vai se debater menos, por exemplo. Eu já vi alguns vídeos com esses morcegos hematófagos. É claro, por exemplo, que o gado, nos lugares onde ele vive, eu já vi lugares também que esses morcegos atacam leões marinhos. Tem um documentário na Netflix, cara, que chama A Terra à Noite. Mano, ó, se você tiver tempo para poder assistir e gostar de documentário, nossa, que massa. Aí ele tem alguns desses morcegos hematófagos, então é bem dessa jornada. Tá aqui os poliquetas, essa aqui é uma nereida, tá? Aí poliquetas, exatamente porque em cada parapóide desse, tem um monte de cerdas saindo, ó. Esse aqui é o parapóide e aqui as cerdinhas, tá bom? E aí os tentáculos modificados da criatura. Aí esse aqui é um poliqueta, tá bom? Ele não tem, nenhum deles tem, assim, uma relação direta com os humanos, a gente não tem ligações com esses seres. É que as mandíbulas do bichinho, as especializações que ele tem de detecção de paladar, olfato, por exemplo, como eu te disse, as criaturas que a gente está analisando dentro do reino animal vão tendo agora órgãos sensoriais cada vez mais especializados. Aí tá aqui a minhoca, que talvez é a criatura mais marcante desse grupo. Vou agilizar que eu tenho 6 minutinhos apenas. O corpo dividido em anéis, ó, os vasos sanguíneos, aí ó, diversos estruturas que a gente chama assim de corações. Olha os nefrídeos aqui, ó, os metanefrídeos. E aí, o desenho didático tirou algumas das camadas para dar mais ênfase em alguns pontos do que outros. Mas esses nefrídeos aqui, ó, vão se repetindo ao longo dos segmentos que a criatura tem. Beleza? Essa estrutura que é uma estrutura reprodutiva, é o clitelo. Eu vou mostrar uma outra imagem que faz uma associação da reprodução dessas criaturas, tá? Mas olha só, cérebrozinho primitivo e os gânglios e a estrutura de cordão nervoso ventral, no ventre do organismo, ok? O arranjo muscular desses seres, meus amores, é extremamente complexo. Eles têm músculos que são transversais e músculos que são longitudinais e dão voltas em torno do corpo da criatura, permitindo que os anerídeos tenham movimentos que sejam mais complexos do que os outros vermes, tá? Em inglês, essas criaturas aqui são chamadas de vermes da terra, earthworms, porque por não ter patinha também. Mas aqui, as cerdas aqui, ó. Paladino, eu nunca vi cerdas numa minhoca. Mas se você já pegou uma minhoca na mão alguma vez, quando ela se move na sua mão, dá para você sentir o tanto que ela é áspera. Essa aspereza é as cerdas. Ela utiliza essas cerdas para fixação no substrato enquanto ela se desloca. E é bem comum também eles produzirem um muco por onde ela vai se deslocar. Animais que arrastam, de uma maneira geral, é bem comum produzir esse muco. Tem exceção, mas é bem comum produzir muco. Tá aqui a cavidade interna do corpo da criatura, e aqui eu quero destacar a cutícula, a camada de cutícula que reveste o corpo do organismo, e olha aqui o tiflóssole. É uma dobra interna, uma invaginação do intestino do organismo, aumentando a área de contato, basicamente, tá? Aí pensa, isso aqui você tá uma visão num corte transversal visto assim, ó. Essa projeção se prolonga ao longo de todo o corpo do organismo, tá bom? E aqui os metanefrídeos. A estruturazinha dele, como é que é? Então, você tem um nefridiostoma que se abre para dentro da cavidade do celoma do organismo, aí ele vai fazer a filtração do sangue, e aqui um nefridióporo, por onde as excretas são eliminadas. E como eu comentei com vocês, olha só, ele se repete em cada segmento do corpo da criatura. Aqui é uma representaçãozinha didática sobre o sistema nervoso, tá? Gânglios cerebrais e os cordões nervosos ventrais no ventre e o mecanismo de reprodução com fecundação cruzada desses organismos. Olha só, então você tem os ductos de recebimento de espermatozoides, os ductos espermáticos, uma criatura passa espermatozoide para outra. Aí o clitelo é essa regiãozinha aqui, ó, ele vai ser a região que vai receber esses ovos fecundados e os óvulozinhos vão se desenvolver ali dentro. O clitelo se move ao longo do corpo da criatura durante o processo de deposição dos ovos. Ó, ele vai ser eliminado contendo os óvulozinhos, ó, de onde a criatura eclode e nasce. Olha que bonitinho. Aí clitelo é só essa estrutura aqui que vai armazenar os ovos. Ele se desliza pelo corpo da minhoquita. A estrutura do corpo da sanguessuga, contendo as ventosas. Aqui, ó, esse sucker. Uma ventosa aqui e outra ventosa aqui. Normalmente, essa ventosa maior é utilizada para mordedura e a outra é utilizada pela apoio, tá? Ela desloca assim, ó.
Perinópolis, queridos, cansei de perder as contas de quantas vezes já saí da água com um monte dessas assim, ó, na bunda, na coxa, peraí, nos glúteos, na coxa. Tá? Em geral, elas não oferecem problemas para a saúde, não, e nem doem para serem removidas. Em vez de você puxar ela, você desliza ela de lado, ela sai com facilidade. Aqui, uma visão geral do grupo desses seres, ó, os poliquetas, oligoquetas e os irudíneos, e conforme eu comentei com vocês, a gente não discute todos os grupos no ensino médio. Semana que vem nós vamos trabalhar com o meu grupo favorito, artrópodes, tá bom? Vou enviar para vocês listinha contendo exercícios de anelídeos e de moluscos, tá bom? Beijo grande no coração, muito obrigado por terem vindo hoje. Saudadonas. Primeira semana de aula nossa, tomem banho, vou dar abraço apertado e demorado em vocês. Obrigado, Karen, para vocês também. Valeu demais, valeu, Julinha. Beijo no coração. Falou, João. Falou, Matheus. Sim, posso demais. Vou fazer isso agora, envio dos slides, tá bom? Beijo no coração, dos dois. Eu tô mandando junto com as aulas, cobra do CL, tá bom? Tá no e-mail do